Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o presbítero Davi Lima. É um prazer novamente estar com vocês e podermos juntos compartilhar da palavra de Deus. Amém? Sobre nós está a responsabilidade de ministrar a aula de número 2, que será aplicada nesse domingo, dia 9, cujo tema, baseado no texto de Ezequiel, capítulo de número 7, o tema é Vem o Fim. De antemão, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir que Ele venha abençoar a aula, o desenvolvimento da aula aqui e também o desenvolvimento da aula presencial com os alunos. Amém? Quero agradecer ao departamento, à superintendência de Escola Bíblica Dominical, na pessoa da irmã Deise e também do pastor Ricardo. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Carlos dos Santos e também pastor José Francisco, que é o responsável pelo departamento de ensino da nossa instituição. Amém? Sem mais delongas, nós temos aqui um tema importantíssimo para o nosso desenvolvimento dessa lição do quarto trimestre, que é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Amém? Quero convidar você então a neste momento estar lendo comigo o texto áureo, que está em Ezequiel capítulo 7, versículo de número 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Leitura diária na segunda-feira, Ezequiel capítulo 7, versículo 24 a 26. O fim é uma referência à destruição de Jerusalém. Terça, segundo Reis, capítulo 21, do 12 ao 14, Deus anunciou a chegada do fim com mais de 100 anos de antecedência. Todas essas leituras diárias, certamente você sabe, elas serão naturalmente utilizadas no decorrer da lição, elas serão utilizadas por nós, ainda que nós não venhamos usar o texto, usaremos a citação da ocasião ali para bom entendimento da lição. Quarta-feira, Jeremias capítulo 27, versículos 6 e 7, Nabucodonosor foi constituído como azorrague divino para açoitar a Jerusalém. Quarta, Jeremias 26, 3, o livramento de Judá e Jerusalém pode acontecer se houver arrependimento. Sexta, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, do 14 ao 16, apostasia e rebelião contra Deus resultaram na destruição da cidade e do templo. E no sábado, o único texto neotestamentário aqui dentro dessa leitura, exatamente que faz essa conexão do Antigo com o Novo Testamento, traz o texto de Gálatas 6:7, que fala a respeito da nação de Judá precisava colher o que se plantou ou o que plantou. Amém? Bom, nós temos a leitura bíblica em classe, está em Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao 10, tenho certeza que você tem o acesso, na própria lição tem o texto para nós. Nós vamos desenvolver, então, essa lição aqui a partir deste capítulo, tá? Nós temos a apresentação da lição e os objetivos dessa lição. Objetivo primário, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo ponto, segundo objetivo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e as repetições da sentença. E terceiro objetivo, identificar o inimigo que servirá como instrumento de juízo divino. Bom, a partir disso, nós vamos fazer uma introdução aqui a partir do capítulo de número 4 até chegar no capítulo de número 7, que nós conseguimos então ter um bom entendimento aí do que está sendo desenvolvido, tendo em vista que o pastor José Francisco, já na primeira lição, falando a respeito do desenvolvimento do livro, da composição do livro, falando a respeito do atalaia, que era a missão ou a responsabilidade que Deus havia colocado em Ezequiel. Do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos o desenvolvimento dessas profecias ou o desenvolvimento dessas revelações que o profeta Ezequiel recebe. Bom, no capítulo de número 3, anteriormente, nós vamos ver Ezequiel comendo de um rolo. Deus ele vai conceder um rolo para Ezequiel e vai orientar Ezequiel a comer desse rolo. Bom, já parte do princípio, da importância de nós sabermos disso,
porque o desenvolvimento da profecia de Ezequiel, ou a execução da profecia, não é algo que parte do próprio Ezequiel. Ezequiel não desenvolve uma profecia a partir de um achismo, não desenvolve a profecia a partir da sua cosmovisão. Ele não vai desenvolver uma profecia a partir do seu próprio interesse, muito pelo contrário. Ezequiel desenvolve uma profecia a partir de algo que ele recebe de Deus, ou seja, primeiro ele precisa receber um conteúdo de Deus para depois ele transmitir uma mensagem ao povo. E essa mensagem vai ser desenvolvida naturalmente ao longo do livro de Ezequiel. No capítulo de número 4, no capítulo de número 4, 5 e 6, a descrição que nós temos não é de uma profecia oral. Ezequiel não vai profetizar oralmente ou verbalmente, como você preferir. A profecia de Ezequiel vai ser encenada, vai ser uma profecia teatral, é como se ele apresentasse realmente um teatro, como se ele encenasse de fato, ele encena aquilo que virá acontecer com Israel. Então, a profecia ou a revelação que Ezequiel recebe de Deus é de maneira encenada. No capítulo de número 5, ele vai encenar um cerco a Israel. Deus vai orientar ele a pegar um tijolo, a fazer um cerco, para poder mostrar exatamente para Ezequiel como é que Deus cercaria a Jerusalém, como é que Deus cercaria a Judá, na verdade, como Deus cercaria o povo de Israel. E aí dentro disso nós vamos ver a questão da fome e o exílio que eles vão passar ali dentro daquele contexto. Vai falar também da duração daquele cerco, né? São, se não me engano, 390 dias que o texto vai relatar, e cada dia representa um ano do castigo de Israel. Não é isso? E aí depois no capítulo de número 5 nós vamos ver mais um oráculo sendo encenado, agora referente ao juízo vindouro. E aí Deus agora vai orientar Ezequiel a cortar o seu cabelo, a colocar parte do cabelo dentro do cerco que ele havia feito, parte do cabelo fora. Parte do cabelo ele vai ter que espalhar, mas parte do cabelo ele guarda para si. É uma orientação divina, exatamente falando da destruição que Deus iria executar sobre o povo de Israel, o juízo divino que estava vindo, que Deus iria matar pessoas tanto dentro do cerco quanto fora, e as pessoas que ele espalharia pelas nações, espalharia, né, por diversos lugares, por diversos cantos da terra, e também aqueles que ele guarda para si, como sendo aqueles que seriam os remanescentes. Bom, capítulo de número 6, então, nós já temos aqui uma narrativa a respeito do julgamento aos montes de Israel. Nos montes de Israel onde estavam estabelecidos exatamente os altares, os ídolos, né? Então Deus ele vai então trazer também um julgamento a estes montes onde estavam estabelecidos os altares a outros deuses ali, onde muitos judeus acabavam indo para poder adorar e buscar outros deuses, enfim. Bom, e aí também se fala a respeito do juízo, no capítulo de número 6, o juízo de Deus virá com espada ou guerra em algumas versões, com fome e com peste ou doenças em algumas versões. Isso está no versículo de número 11. A ideia da aplicação da destruição dos santuários, dos altares e dos ídolos estão nos versículos 3 e 4 do capítulo 6. Bom, então Deus ele vai destruir todos os ídolos, Deus vai acabar com todos os altares, Deus vai acabar com todos os santuários ali que estão nos montes, Deus ele vai destruir tudo. Bom, então aí nós chegamos no capítulo de número 7 e nós já fizemos naturalmente uma introdução aí a respeito do discurso ou da encenação que Deus ele vai conceder, a orientação que Deus vai conceder a Ezequiel, para Ezequiel profetizar sobre a nação de Israel. Primeiro ponto, sobre a profecia. Sobre a profecia, o que nós podemos ver aqui no capítulo de número 7 é a seguinte questão, que é importante para nós. Ezequiel introduz a profecia como fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Pessoal, aqui é importante, porque, assim como eu havia dito anteriormente, a palavra de Deus é quem vem ao profeta. Isso mostra uma manifestação divina. É Deus quem vai ao profeta. É Deus que se manifesta ao profeta. Uma outra questão importante, apenas dentro dessa descrição, veio a minha palavra do Senhor.
A declaração traz consigo algumas verdades, como inspiração e autoridade divina. Então a mensagem que Ezequiel vai transmitir, a mensagem que Ezequiel recebe, é absolutamente inspirada por Deus. Aí você vai fazer uma aplicação aí com o texto neotestamentário de 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que inclusive está aí dentro da descrição do pastor Ezequias Soares, né, que quem faz aqui o comentário da lição, que ele vai usar esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram por inspiração ou falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui nesta fala, e veio a mim, ou veio a palavra do Senhor a mim, ou veio a mim a palavra do Senhor, a evidência de uma autoridade também, de uma inspiração divina. Não apenas isso, consigo também perceber aqui uma submissão do profeta à palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta ele vai transmitir exatamente aquilo que Deus concede a ele. Ele vai transmitir exatamente de acordo com aquilo que ele recebe da parte de Deus. Então o profeta ele é submisso não apenas à palavra de Deus, mas ele também é submisso ao Deus da palavra. Isso é importante, porque algumas pessoas logo têm um compromisso com a palavra em si, né, com o texto ali sagrado, ele faz uso do texto de maneira correta, mas ele não tem compromisso algum com o Deus da palavra, e isso é importante. Mas um ponto que eu destaco aqui, nessa expressão apenas de veio a minha palavra do Senhor, é que Deus ele se utiliza do homem para poder se manifestar na história, para poder interferir na história, para poder falar ao seu povo no decorrer da história. Então Deus não é um Deus que está aquém do seu povo. Deus não é alguém que está de costas para o seu povo e nem mesmo não se importa com o seu povo. Muito pelo contrário. Deus ele se importa com o seu povo, e tanto é que se importa com o seu povo que ele vai utilizar de um homem que inclusive está no meio do povo para poder falar ao seu povo. Isso aqui é interessante, porque Deus não exonera o homem do seu projeto. Deus não está falando com o povo diretamente, exonerando o homem e nem exonerando a figura do profeta. Ele faz uso do homem, ou seja, o homem ele é útil para a execução do projeto de Deus. Tá? O homem ele é útil para a execução dos propósitos de Deus. Então, aí o comentarista vai dizer que a chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é marca registrada dos profetas de Javé. Ou seja, aqui não é o que apenas Ezequiel é peculiar, uma ação peculiar apenas com Ezequiel. Não, os profetas normalmente tinham esse contato. É a sua chancela de autoridade divina e também autoridade profética quando Deus ele se manifesta ao profeta. Você vai encontrar isso nos outros livros proféticos, Jeremias, Isaías e Daniel, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. O comentarista ainda faz a questão de destacar que essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta ao profeta e audível ao profeta. Então Deus de fato está se manifestando ao profeta desta maneira. Vamos lá? Extensão, pessoal. A extensão o comentarista faz a seguinte declaração aqui. A expressão hebraica Adamá Israel para a terra de Israel, ou seja, Adamá Israel, o sentido de terra de Israel, vai aparecer 17 vezes no livro de Ezequiel e nenhum outro livro do Antigo Testamento. O que isso nos mostra é que, de fato, essa aplicação terra de Israel é uma questão peculiar do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento você vai ver essa expressão terra de Israel. Bom, o que isso nos mostra é que a profecia que Deus está trazendo é absolutamente direcionada à nação de Israel. Sim, a profecia que Deus está trazendo é absolutamente direcionada à nação de Israel. Todavia, há uma outra declaração, uma outra expressão dentro do texto que vai nos trazer uma visão cósmica, uma visão escatológica, que é a aplicação do versículo 2, quando ele vai falar a respeito dos 4 cantos da terra. Quando ele faz essa aplicação, os 4 cantos da terra, está nos trazendo uma visão escatológica, pessoal. Então, por mais que a mensagem ela esteja sendo transmitida primariamente à nação de Israel, quando Deus ele fala
com o profeta e traz a expressão que Deus ele vai falar dos 4 cantos da terra, isso nos traz a ideia de uma universalidade, nos traz uma ideia de totalidade, tá? Do alcance aí geral. Olha lá, o versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor. É a leitura que nós fizemos no texto áureo, não é isso? Que nós fizemos lá no texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, a profecia ela está ligada à nação Israel, sim, mas a expressão os 4 cantos da terra, ela amplia essa visão de Ezequiel, não apenas limitando a nação, mas trazendo também o fim ou uma exortação, uma palavra escatológica, uma mensagem escatológica de um fim para a humanidade de modo geral. Nós conseguimos encontrar uma concordância desse entendimento escatológico de amplitude, né, de extensão e de universalidade, por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20 do livro de Apocalipse, nós vamos ver ali, né, quando Satanás ele vai ser solto, ele vai sair pelos 4 cantos da terra para enganar as nações, ou seja, ele vai sair por toda a terra para enganar as nações. Estou usando apenas um texto para a gente poder fazer sempre é importante fazer essa conexão Antigo, Novo Testamento, para poder mostrar essa concordância. E como a gente está falando de um texto apocalíptico, de uma visão apocalíptica de Ezequiel, nada melhor do que usar um texto também apocalíptico, que é o texto de Apocalipse de João. Amém? Então nós vemos aqui que, embora a mensagem seja transmitida, o juízo ele esteja vindo sobre Israel, tá? Dentro do nosso contexto, nós precisamos compreender essa mensagem também no seu sentido apocalíptico, no seu sentido cósmico, que esse juízo e esse fim também chegará para todas as nações, para todo o povo, para toda a humanidade, tá bom? Então, essa observação ela é importante. E aí a gente adentra o terceiro ponto, que é quando. Quando é que vai acontecer? Quando é que essa manifestação vai acontecer? Quando é que esse fim vai chegar? Quando é que isso vai ocorrer? Bom, o agora, de acordo com o autor aí, o agora, no versículo 3, é no hebraico atá, ou seja, atá significa a iminência do fim. Aí eu fiz aqui a seguinte anotação: a iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento. Iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento. A iminência está relacionada também com a nossa preparação, de maneira com que não há mais nenhum sinal para que aquilo venha a acontecer. Aquilo que é iminente não precisa de mais nenhum sinal. Lembra que nós lemos lá na leitura diária, nós falamos na leitura diária a respeito da palavra de Deus que já vinha sendo falada ao povo de Israel há mais de 100 anos. Ou seja, Deus já vinha falando com o povo diversas vezes, usando diversos profetas. Aí nós temos aqui o contemporâneo de Ezequiel, que é Jeremias. Nós temos Deus falando com o povo de uma maneira intensa, constante a respeito de um arrependimento, para que eles não viessem a sofrer os danos, mas o povo simplesmente não dá ouvido. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, o motivo pelos quais eles não davam ouvido, né? Eles não criam nisso. E então, como Deus já havia falado diversas vezes, já tinha dado diversos sinais, não há mais sinal nenhum que precise comprovar aquilo que Deus ele vai executar. Então, isso é iminente, isso não precisa de mais nenhum sinal, pode acontecer a qualquer momento. Isso na visão de Ezequiel. Quando nós contextualizamos isso, nós também temos como aplicar isso ao arrebatamento da igreja. A igreja ela já está, de fato, vivendo a iminência da volta de Jesus. Os sinais já estão se cumprindo, os sinais se cumprem. Então, logo, não há mais nada que nós possamos querer ou desejar que nos possa fazer ter como parâmetro. Então isso não aconteceu, então logo Deus não pode vir. Não, as profecias se cumpriram. Muitas das profecias já se cumpriram mesmo no período neotestamentário, né? Então nós já vemos que tudo aquilo que poderia ser apresentado para nós como sinal já foi nos dado. Já aconteceu, nós já tivemos guerra, já tivemos rumores de guerra, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, morte, fome, falta de amor,
tudo isso, na verdade, os ciclos eles vão se repetindo, e aí é como dores de parto, né? São aquelas dores que vêm e logo depois de um tempo elas diminuem, elas ficam mais brandas, mas logo depois voltam novamente. Então nós estamos vivendo de fato um ciclo, mas os sinais já foram todos manifestos. Então nós estamos na iminente vinda do Senhor, na iminência do fim. Aí ele vai fazer questão de destacar a palavra depressa. Assim depressa derramarei meu furor sobre ti. Ou seja, é algo que já está às portas. É basicamente a visão que o João Batista tinha, né, da vinda do Messias, quando ele falava, olha, o machado já está posto à raiz. Ou seja, a visão de João Batista também é uma visão daquilo que os profetas falaram sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de um novo tempo, de um novo reino. Então não é algo para já, é algo iminente. Então nós precisamos estar preparados. Também nos traz a ideia de preparação. Por quê? Quando o profeta diz que o fim, ele é agora, ele está dizendo para nós que nós precisamos estar preparados agora e não deixar para nos prepararmos depois. Por quê? Porque nós não sabemos mais o tempo. Pode acontecer a qualquer momento, não tem como mensurar, acho que vai ser amanhã, vai ser depois, daqui a 10, não. Pode ser a qualquer momento. Para isso é necessário, nós como igreja, quando nós entendemos isso dentro do nosso contexto, que nós precisamos estar preparados. Amém? Então, esse aqui foi o desenvolvimento aí da primeira parte sobre a profecia, né? Introdução, extensão e quando. Bom, vamos lá. Segundo ponto, sobre o fim, tá? Aqui ele vai falar a respeito do sentido da palavra fim, vai falar sobre as expressões repetidas sobre o fim e também sobre a repetição da sentença, tá? Dentro desse contexto aqui, o comentarista ele faz o seguinte, descreve da seguinte forma: a palavra fim, no hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, que é o fim, haketz, né? É um termo até engraçado se a gente for aportuguesar. O fim trata-se de um substantivo usado em um contexto de julgamento. Então a palavra fim está de fato relacionada a um contexto de julgamento. Deus está trazendo um julgamento sobre a nação de Israel. O sentido é claramente escatológico. Jerusalém seria destruída por conta dos seus pecados. O templo seria destruído. O que acontece? Qual a gravidade disso aqui? E por que esse juízo aqui ele é muito importante? Porque a nação de Israel, os judeus, eles não acreditavam de maneira alguma que Deus pudesse, de alguma forma, destruir o templo. Não acreditavam nisso, não acreditavam. Eles eram orgulhosos, né? Concernente a isso, havia uma prepotência por parte deles de achar, não, Deus jamais destruirá a terra de Israel, Deus jamais permitirá com que Jerusalém seja destruída, Deus jamais vai permitir com que o templo seja destruído, até porque o templo é a própria casa de Deus, é o próprio templo de Deus, onde Deus se manifesta, onde está a arca da aliança, a arca do concerto. Deus não vai permitir com que isso aconteça. Então, quando essa palavra vem, o fim, falando sobre condenação e juízo, para os judeus, aquilo era... eles desacreditavam absolutamente. Mas, de fato, Deus está trazendo o sentido de ruína sobre eles. Morte. Lembra que nós falamos lá no capítulo 4, 5 e 6, né? Do cerco que seria montado, a fome, a doença, né? Depois a destruição dentro, fora de Jerusalém, o espalhamento do povo, né? E mesmo assim ainda permaneceriam aqueles que seriam considerados remanescentes, mas há uma destruição iminente sobre eles. Aí depois vai falar das repetidas expressões sobre o fim. O que acontece? Como Deus já vinha falando há muito tempo, nós inclusive lemos isso, né, na leitura diária, né, que Deus já vinha falando mais de 100 anos ao povo, o povo não estava acreditando, não estava dando ouvidos, não estava mudando o seu comportamento. Agora o povo está sendo informado que o juízo divino era real. Está aí, o comentarista coloca na última parte do segundo ponto das expressões. A última parte, agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Ou seja, Deus não estava apenas contando histórias. Os profetas não estavam falando por si. Lembra que é Deus quem se apresenta ao profeta. É uma revelação divina
Então agora eles estão entendendo que a mensagem ela é de fato real. Por isso que Deus vai repetir a expressão, exatamente para poder mostrar para eles a realidade daquilo que Deus estava fazendo, tá? Terceiro ponto, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Aí ele usa um texto aí de Naum, capítulo 1, versículo 3. Aí ele vai colocar o seguinte, olha, um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, que é a causa das abominações, né? Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então é o seguinte, o motivo do juízo, erradicar a idolatria. Lembra que eu falei que no capítulo 6 a profecia ela vinha sobre os montes? O juízo sobre os montes, que onde estavam os altares, os ídolos, né? Então, exatamente, Deus ele vem destruir toda a idolatria, toda a corrupção, toda a imoralidade espiritual, no seu sentido, né? A moralidade espiritual do povo de ter outros deuses. Então, por que esse juízo vem? Por que a sentença ela precisa ser repetida? Para poder enfatizar que Deus está, de fato, tratando ou trazendo um juízo para o povo. E esse juízo tem o objetivo, um dos objetivos, erradicar a idolatria, tá? E aí, olha só que interessante. Por que Deus vai fazer isso? Por que está acontecendo isso com o povo? Isso é causado pelas abominações. A causa das abominações é a idolatria. E aí, o autor vai escrever aqui que eles recusaram o remédio pelo arrependimento. Então isso mostra a responsabilidade que temos dentro do relacionamento com Deus. Qual a responsabilidade? A responsabilidade é exatamente de estar diante de uma palavra e se comportar diante dessa palavra. A palavra foi falada, a palavra foi dita, segundo Crônicas capítulo 36, versículo 16, ele coloca aí. Eles recusaram o arrependimento. A melhor maneira de não sofrer os danos desse juízo aqui era o arrependimento. E aí nós olhamos para o nosso contexto. A melhor maneira de nós não sofrermos os danos que o juízo de Deus irá trazer é exatamente uma vida de arrependimento. Uma vida de justiça diante de Deus. Uma vida de reconhecimento dos erros e um arrependimento a partir disso. E uma vida nova no relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender que o povo recusou o arrependimento. O povo tinha responsabilidade em tudo que estava acontecendo. Lembra que nós lemos lá em Gálatas, né? 6, tudo que o homem plantar, isso ceifará, que é o texto. Ele está falando ali, Israel precisava colher o que plantou. Israel plantou tudo aquilo. Israel tinha responsabilidade. Israel não estava sendo castigado por acaso. Não era algo, foi castigado, não. Eles tinham responsabilidade naquela circunstância, tá ok? Então, o ser humano é um ser moral. Nós prestamos conta de nossos atos a Deus. Ou seja, nós vamos ter que se apresentar diante dele e apresentar os nossos atos a ele. Você pode ler lá, de repente, o texto de Mateus, capítulo 25, né? Dos talentos que foram distribuídos, a um 5, a outro 2 e a outro 1. Depois a prestação de contas. Então, nós vamos ter que prestar contas de todos os nossos atos. Deus já havia dado diversas oportunidades de arrependimentos ao povo. Não é uma oportunidade. Deus não é um Deus injusto, que deu uma oportunidade apenas, que falou apenas uma ocasião, ou já manifestou o seu juízo sem nem mesmo proporcionar eles oportunidades. Deus deu diversas oportunidades de arrependimento. Sendo assim, ele castigará, mas tendo por objetivo a restauração também do povo de Israel. Lembra que nós falamos que o objetivo primário ali era a erradicação, ou a erradicação da idolatria. O propósito posterior também era trazer uma restauração. Deus ele castiga o povo para poder destruir a idolatria, tudo aquilo que estava corrompendo o povo. Deus destrói, mas o propósito final é sempre uma restauração. Amém? Meus irmãos, antes de nós adentrarmos ao terceiro tópico, último tópico, eu acredito que se faça importante nós destacarmos alguns pontos aqui referente a esse processo que o povo de Israel está passando a partir de uma ação divina.
quando olhamos para essa ação de Deus, trazendo um juízo, derramando a sua ira sobre o povo, trazendo realmente ruínas, destruição, mortes, nós não podemos apenas olhar com um olhar limitado a essa ação de Deus, no sentido de Deus tinha interesse de destruir o povo. Não é essa a intenção primária de Deus quando ele manifesta o seu juízo nesta questão, tá? Aqui, quando Deus ele está manifestando esse juízo, quando ele está trazendo essa destruição, o propósito de Deus era destruir para restaurar, desconstruir para construir novamente. Então Deus ele tinha um pacto com o seu povo. Deus, quando chama a nação de Israel para ser seu povo, ele chama essa nação sem que ela tivesse nada a oferecer a Deus. Não são méritos da nação de Israel que a tornam capazes de ser escolhidos por Deus. Muito pelo contrário. Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai perceber, você vai ler que não é pelo número do exército, não é pela numerosidade do povo, é porque Deus simplesmente ama e ele tem uma aliança, ele tem um pacto feito com Abraão, com Jacó. Então Deus, por amar aquela nação, ele escolhe e a chama para si. Só que para poder manter essa nação perto dele, porque é uma nação rebelde, uma nação de coração duro, nós vemos isso inclusive aqui dentro dos textos de Ezequiel, dentro do livro de Ezequiel, a gente percebe que Deus ele sempre tem o propósito primário de restauração. E isso denota o amor de Deus para com esse povo. Porque se nós olharmos por uma ótica humana, provavelmente muitos de nós já teríamos lavado as nossas mãos e falado, não quero mais nada com esse povo. Só que na verdade, quando Deus traz esse castigo sobre eles, é porque Deus quer trazê-los de volta para si. Deus quer manter um relacionamento com eles, até porque Deus sabe que o melhor para a nação de Israel é estar exatamente ao lado dele, ou melhor, estar caminhando com ele, ter ele como seu Senhor. Então aqui está expresso, dentro desse castigo, o amor de Deus manifesto pela nação de Israel. Essa ideia de repreensão, de exortação, ela fica evidente em outros textos aqui, por exemplo, os textos sapienciais, você vê lá em Provérbios, né, falando que o pai, ele corrige ao filho que ama. E aí se você for lá no texto da carta aos Hebreus, você vai ver um autor que ele tem um conhecimento absurdo dos textos do Antigo Testamento, um escritor que tem um entendimento muito claro da questão sacrificial, da questão do tabernáculo, da questão do sacerdócio. Então é um autor muito qualificado e com entendimento profundo a respeito do contexto do Antigo Testamento, da nação de Israel, e ele vai exatamente se utilizar desta questão para poder falar para os seus escritores que Deus ele corrige ao filho que ama. Então, ou seja, toda a Bíblia ela apresenta para nós processos de castigos, processos de repreensões, que na verdade não tem a intenção somente de destruir o povo como causa principal. O propósito de Deus é restaurar o seu povo. O propósito de Deus é trazer o seu povo de volta para si. Ah, Davi, mas só tem o texto de Hebreus? Tem algum outro texto? Tem. Se você ler as cartas paulinas, você também vai encontrar o apóstolo Paulo em certos momentos trazendo uma exortação firme, uma exortação pesada, como ele faz com a igreja de Corinto, quando ele vai orientar a respeito de um pecado de incesto, que ele vai pedir, ele vai ordenar que seja retirada aquela pessoa do meio da congregação, do meio da comunhão. Por quê? Porque aquela pessoa estava trazendo danos à saúde da igreja, à comunhão da igreja, à identidade da igreja. Então, a preocupação paulina é com com o povo, com a saúde da igreja de modo geral. Mas quando ele retira essa pessoa, ele também está preocupado com este indivíduo, porque esse indivíduo não pode achar que a vida simplesmente vai seguir e ele está fazendo as coisas erradas e essas coisas vão continuar sendo toleradas. Muito pelo contrário. Quando ele afasta aquele indivíduo, ele tem o propósito primário de promover uma conscientização. Aí você vai falar assim, mas Jesus fala sobre isso? Fala. Jesus vai relatar a respeito dessa questão, quando ele vai falar um texto que a gente conhece bem, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O contexto ali, ele está falando exatamente de uma repreensão sobre a vida daquele que está vivendo fora da conformidade
do evangelho. Então ele vai dizer o seguinte: olha, se teu irmão ele pecou contra ti, você vai até ele e conversa com ele. Se ele não aceitar, leva mais um e conversa com ele. Se ele não aceitar, leve então a congregação. Se ele não aceitar a congregação, aí você considera ele como infiel, né? O que isso demonstra? Percebe a insistência? Conversar pessoalmente, chamar mais alguém para conversar, levar a congregação. Nós não podemos ter olhar apenas de o seguinte: Deus quer apenas executar o juízo dele sobre a vida dessa pessoa. O que Jesus está orientando é que você tem que executar o juízo. Não! O que Jesus está mostrando ali é o amor expresso na insistência de você querer salvar o teu irmão, de você querer trazer o teu irmão de volta à comunhão. Então, assim, a gente percebe dentro desse contexto, e eu acho importante nós destacarmos isso, porque vivemos exatamente dentro de um período em que essa questão amorosa, essa questão de empatia com o próximo, ela tem se extinguido. E, em contrapartida, a ideia de amor, ela tem sido absolutamente deturpada. Porque o amor hoje é um amor que a gente acaba extraindo do mundo, se é que eu posso aplicar assim, um amor que é aplicado muito dentro da sociedade, um conceito de amor que tudo suporta, um conceito de amor que tudo aceita, um conceito de amor que não repreende, um conceito de amor que não exorta. Se você ama, você deixa a pessoa fazer o que ela quiser, e aí isso se extrapola e se estende para questões conjugais. Eu amo meu marido, então ele pode ter quantas pessoas ele quiser, ele é livre, eu amo minha esposa. Então você percebe que esse tipo de amor, desse pseudo-amor, né? Porque na verdade não é um amor verdadeiro, ele não tolera tudo de acordo com a Bíblia. Então nós precisamos ter isso em mente. Achei importante destacar isso aqui para vocês, não tinha falado anteriormente. Faço questão de fazer esse adendo aqui a respeito desta exortação de Deus, dessa sentença, desse castigo de Deus, dessa condenação de Deus sobre o povo de Israel. Certamente, mais para frente, outros textos e outras lições vão provavelmente abordar essa temática com mais profundidade. Tá ok? Último ponto sobre o inimigo. Aí ele vai trazer o versículo de número 10. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que isso tem a ver? O que essa ideia de já floresceu a vara tem a ver? É um texto que realmente nós já vimos em outra ocasião, né? Você vai ver, por exemplo, quando Deus ele fala com Jeremias a respeito da vara de amendoeira, né? O florescer da vara de amendoeira. Só que aqui a ideia era de levantar alguém que seria usado exatamente como vara para castigar o povo. Por quê? A nação do norte já havia sido derrotada pelos assírios. O próprio comentarista coloca aqui, há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Então a vara que floresce está se referindo ao rei Nabucodonosor, que será usado como uma vara de correção para o povo de Israel. Só que ele vai dizer o seguinte: assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma, Yahvé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém e Judá. O que a gente entende aqui? O que é importante destacar? Dentro de um propósito divino, ele escolhe quem ele quiser para executar os seus propósitos. Talvez você se pergunte: mas Nabucodonosor era um homem de Deus? Não. Nabucodonosor era um homem temente a Deus? Não. Mas por que então Deus decidiu escolher o rei Nabucodonosor? Por um propósito dele. Deus ele pode usar e ele decide usar quem ele quiser para cumprir os seus propósitos. E da maneira como ele queria castigar o povo de Israel, ele utiliza um poderio, um rei com poderio bélico, com poderio
bélico, né? Acabei sendo redundante, bélico 2 vezes, com poderio bélico, com uma estrutura muito bem estabelecida, com um exército muito numeroso, para poder destruir a nação de Israel, para poder destruir Jerusalém. Então, Deus ele não precisa necessariamente usar, por exemplo, ele está usando o profeta Ezequiel para transmitir uma mensagem. O profeta Ezequiel era um homem de Deus. Nabucodonosor era um homem de Deus? Não, mas ele usa o rei Nabucodonosor dentro de um outro propósito, tá? Então isso aqui é importante destacar. Talvez, vou até entrar num terreno aqui um tanto quanto perigoso, mas eu acredito que seja uma oportunidade dentro do contexto que nós estamos vivendo. Preste atenção. O rei Nabucodonosor, ele está dentro de um propósito de Deus, mas não quer dizer que ele seja um homem de Deus. Deus quer usá-lo para cumprir um propósito para si, e um propósito que iria beneficiar de fato o seu povo, porque a destruição ela vem posteriormente com a restauração. Deus destrói para construir. Embora a ação dele seja maléfica, seja para destruir, Deus já tinha naturalmente um propósito de reconstrução. Então o rei Nabucodonosor está dentro do propósito divino. Quando eu falei a respeito de um terreno um pouco delicado, né, mas avaliando o nosso contexto, dentro de questões políticas, faço esse uso aqui, acredito que isso aqui seja interessante, dentro de questões políticas, é importante nós afirmarmos que candidato A ou candidato B, eles demonstram com os seus comportamentos, com a sua fala, que eles não são cristãos. Ponto. Isso aqui é um fato. Nem o candidato A, nem o candidato B que estão indo para o segundo turno das eleições são cristãos. Isso aqui é um fato. Nós não temos como discutir. Agora, se Deus quiser se utilizar de A ou B para o cumprimento de um propósito dele, ele pode utilizar sim. Se Deus tem um propósito com a nação brasileira, no caso aqui em questão, dentro do nosso contexto, se ele tem um propósito com a nação brasileira, até um propósito que estenda-se, que vá além do território brasileiro, e ele quiser se utilizar do candidato A ou do candidato B, quem é que pode questionar ou contestar Deus nesta decisão dele? Porque ele estabelece reis, mas ele também tira reis. É claro que é uma questão democrática que nós que escolhemos, nós vamos lá, nós vamos votar, mas todos nós como cristãos também pedimos um direcionamento a Deus nas nossas decisões. Dentro dessas decisões, nós também pedimos um direcionamento a Deus dentro daquilo que nós vamos escolher como mais adequado, e sabendo também da nossa responsabilidade de orar pelos governantes. Só que Deus ele pode utilizar, e isso não depende do posicionamento ou não do indivíduo aqui. Deus ele simplesmente pode utilizar alguém para cumprir um propósito dele. E aí nós podemos abranger essa temática para tantas outras e tantos outros que nós mesmos nos utilizamos dentro do nosso contexto religioso. Por exemplo, pessoas que às vezes testificam de que Deus usou uma pessoa que não era cristã para poder abençoá-la financeiramente, ou até mesmo uma igreja, uma pessoa de repente que era espírita, que não temia Deus. A gente vê, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, né? Que a mulher vai clamar esse juiz. Ele não era cristão, ele não temia Deus, o texto revela. Só que ele se compadece daquela mulher, depois de tanta insistência, e ele vai então julgar a causa dela. Ele era um homem de Deus? Não. Mas ele foi usado para poder abençoar a mulher que clamava para ele de dia e de noite? Sim, ele foi utilizado. Então eu abro esse parênteses aqui para poder também destacar esse ponto. Eu acredito que talvez caiba dentro da lição, e aí fica a critério realmente de cada professor, mas eu acredito que se faz importante a gente destacar isso, porque dentro de um contexto em que as pessoas, umas querem santificar demais um candidato e demonizar o outro, enfim, como se um fosse temente, o outro não fosse, aqui não está em questão isso. A questão é, quando Deus ele quer estabelecer algo, quando Deus ele tem um propósito de algo, ele usa quem ele quiser. E não há quem possa impedir esses planos de Deus. Bom, aqui no caso, voltando ao texto, né, saindo e descendendo, assim como o rei da Síria foi usado como chicote para o reino do norte, no reino do sul, a vara que floresce é a vara de Nabucodonosor. Nabucodonosor representa essa vara, esse açoite sobre a nação de Israel. Tá? O segundo ponto é: reverdeceu a soberba.
Ponto. Olha só como é que é interessante. Deus usou Nabucodonosor para um propósito. Só que aqui mesmo o comentarista ele vai destacar: o rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Yahvé se acendeu contra a Babilônia. Essa ideia, a aplicação aqui de Babilônia, ela também é interpretada como Babel, e aí a gente acaba naturalmente caminhando muito para trás lá em Gênesis, né? Com Nimrod, que constrói a torre, né? A Torre de Babel. Então a ideia de Babilônia ela vem também o termo Babilônia ele vem dessa origem de Babel, e a gente percebe que o furor de Deus se acende contra Nabucodonosor, porque Deus o utilizou para uma missão, só que ele excedeu os limites, ele foi além daquilo que Deus pediu, então Deus agora decide castigar, por isso que floresce a vara, mas reverdeceu a soberba. Ele foi soberbo demais, ele não soube entender que aquilo que ele estava executando era um propósito divino, e ele excedeu. Na verdade, ele não soube administrar o propósito para o qual ele estava sendo utilizado. E aqui a gente, é claro, está limitando a questão apenas do rei Nabucodonosor, mas aí isso é uma ponte, é uma oportunidade para se fazer uma aplicação. Eu procuro sempre fazer aplicações dentro do contexto que nós estamos vivendo, do nosso contexto religioso, do nosso contexto social, e isso é importante, porque até mesmo a lição aqui, quando ela se aplica para nós dentro do nosso contexto e de um julgamento que Deus estabelece sobre o povo de Israel, o nosso contexto é absolutamente corrupto também. Nós vivemos uma sociedade corrupta, nós vivemos um ambiente religioso corrupto, um ambiente religioso depravado, um ambiente religioso soberbo, arrogante. As pessoas elas estão exatamente igual Nabucodonosor, se excedendo nos seus comportamentos, se excedendo dentro dos propósitos que Deus chamou elas, falando além do que deveria falar, julgando além do que deveria julgar, aplicando cobranças além daquilo que deveria se cobrar. Então a gente percebe, e a gente precisa ter isso em mente como professor, que a gente tem que aplicar o contexto, sim, o contexto que estamos lendo, sim, mas nós precisamos sempre que possível, é importante nós aplicarmos isso ao nosso contexto para que o aluno ele possa olhar ao seu redor e ele perceber que aquela lição ela não está presa apenas ao Antigo Testamento, ao texto lá de 597, de 538 a.C. Não, o texto bíblico ele é vivo, ele tem a sua aplicação em cada tempo. Então nós precisamos usar essa vivacidade do texto bíblico para também os nossos dias. Nós não podemos engessar o texto bíblico no Antigo Testamento sem tirar uma lição disso para o nosso contexto. Então aqui a gente percebe um rei que não é cristão, é claro, mas que excede os limites daquilo que Deus o chamou, o propósito que Deus estabeleceu. Mas nós também encontramos pessoas dentro do contexto religioso, pessoas cristãs, pessoas que têm cargos eclesiásticos, pessoas que têm dons espirituais, que excedem também o propósito ao qual Deus ela chamou. Deus lhes a chamou. Ou seja, Deus chamou ela para um propósito, mas ela já está excedendo, já está passando do limite e acaba naturalmente também sofrendo uma retaliação por parte de Deus. Digo retaliação no sentido de Deus chamou um propósito, ele cumpriu o propósito, excedeu aquilo que Deus estabeleceu, então Deus decide também corrigi-lo por esse excesso. Tá ok? Aí ele vai trazer 2 pontos sobre o rei Nabucodonosor, mas trazendo realmente questão etimológica, né? Como era dito o nome Nabucodonosor, às vezes que ele aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4, Ezequiel. Aí ele vai usar o termo aqui, né, a forma alternativa Nabucodonosor, ou seja, é um termo, até mesmo se eu não me engano em inglês, que traz um sentido mais próximo realmente daquilo que seria o nome, só que a aplicação aqui dentro da Septuaginta acaba ficando como Nabucodonosor mesmo, tá? O reinado dele, o tempo de reinado dentro de 21 anos na Babilônia.
nós temos a terminologia também da Babilônia, que o nome Babilônia é também de origem acádica, tá? Que significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, como eu lhes disse anteriormente, na Septuaginta, e usa a forma grega como Babilon, ou seja, o termo Babilônia ele vem de origem grega, mas a base é hebraica, que é exatamente Babel, e ele vai trazer aqui as conquistas, os conquistadores, enfim, tá? Essas informações mesmo etimológicas, só para poder situar a gente a respeito dos termos, né? Nabucodonosor, quem era, quem foi, o que fez, e a Babilônia, tá bom? Bom, a conclusão, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é o exemplo clássico dessa verdade. Então, aqui nós concluímos exatamente reforçando essa ideia conclusiva de que os pecados eles não ficarão impunes. Lembra que nós falamos de uma visão escatológica também para o nosso tempo? Os pecados não ficarão impunes. Deus, ele conhece-nos de maneira completa. Não há como fugir dos olhos do Senhor. Não há como fugir da sua presença. Não há como se ausentar. Não há como se esconder de Deus, como quis fazer, por exemplo, Adão e Eva querendo esconder-se de Deus, né? Afastar-se de Deus por conta do pecado. Deus, na verdade, conhece o nosso pecado, conhece as nossas falhas, mas a partir de um arrependimento, Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? Isso que o salmista fala, mas todos aqueles que não se voltarem para Deus. E aqui o que é pior dentro desse contexto é que a nação de Israel ela peca não por ignorância, ela peca mas tendo a palavra de Deus, tendo a lei de Deus, tendo as orientações de Moisés, e mesmo tendo tudo isso, ela acaba por pecar. Eu acredito que a problemática maior, ela também parte daqui, porque quando você erra sem ter conhecimento, é uma coisa, mas você sendo consciente daquilo que é certo, e você conscientemente, você vive uma vida errada, naturalmente, o castigo é muito pior. Meus amados irmãos, agradeço a vossa atenção, espero ter conseguido, dentro deste pouco tempo aqui, trazer um esclarecimento dentro dessa lição. Nós nos veremos em lições mais à frente. Desejo que Deus continue a lhes abençoar, abrindo o nosso entendimento para que possamos crescer juntos como igreja. Tá? Todo conhecimento adquirido é necessário que seja partilhado. É necessário que a gente possa partilhar disso para que a gente possa desenvolver juntos e também fazer com que aqueles que nos ouvem também possam crescer espiritualmente. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe e é isso. Um grande abraço do seu irmão e amado em Cristo, do seu irmão em Cristo, amado presbítero Davi Lima dos Santos. Tá bom?